Boa noite. Graça e paz. Amém? Irmãos, é uma alegria estar aí nessa noite, estar com os irmãos e também ser incumbido dessa tarefa aí de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos também nessa noite. Que o nosso Deus e o nosso Pai possa ser glorificado nessa noite, continuando também com o louvor e também com a mensagem dele agora. Irmãos, primeiro eu queria pedir que os irmãos estivessem abrindo em Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nossa leitura vai ser um pouco longa. Eu pensei em talvez só narrar para vocês, mas eu acho que eu vou ter que ler mesmo o texto. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, nós vamos ler do 13 ao 32 e nós vamos depois pular alguns versículos para o 44 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nos últimos dias. Jesus perguntou: que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho
e nos explicava as Escrituras. Agora nós vamos pular para o versículo 44 do mesmo capítulo. Jesus, no caso os discípulos, voltaram para Jerusalém e aí foram encontrar os outros discípulos e de repente Jesus aparece. Jesus aparece, comprova que está realmente vivo e aí Jesus ele diz assim, a partir do versículo 44. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então eles lhe abriu a mente para que entendesse as Escrituras. E disse: sim, está escrito que Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Amém. Pai, nessa noite, intercedo que o Senhor venha estar abrindo nosso coração para te ouvir. Use o teu servo para que na limitação dele, tanto de fala como de palavra ou de conhecimento, que o Senhor venha estar fazendo com que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor nessa noite. Venha estar nos usando e que eu possa ser, nessa noite, usado para poder falar o que o Senhor tem, o recado que tem para essa igreja essa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos eu queria falar sobre evangelismo. Aproveitando para fazer uma diferençazinha entre evangelismo e missões, que talvez daqui a alguns anos, quem sabe, a gente vai precisar estudar um pouco mais de missões. Mas vamos diferenciar duas palavrinhas que geralmente estão misturadas por aí. Evangelismo é você anunciar as boas novas de Jesus, as boas novas da salvação. Missões é quando você vai para uma cultura diferente e aí você vai com o intuito de pregar a mensagem àquela nova cultura. Então, geralmente, missões nós fazemos quando nós visitamos locais que não foram alcançados por Jesus. Ou melhor, não foram alcançados pela palavra, pela Bíblia. Apesar que o Brasil ele é muito cristianizado, ainda tem locais no nosso Brasil que não foram alcançados pela palavra do Senhor. Nós temos, de certa forma, um cristianismo enraizado, é o cristianismo cultural. Dificilmente você vai encontrar um ateu andando por aí livremente. Geralmente as pessoas dizem: não, eu acredito em Deus, eu acredito em alguma coisa, uma energia superior. Então, de certa forma, as pessoas já têm uma predisposição para serem evangelizadas por causa do nosso contexto. Já missões precisa de toda uma preparação para você compreender uma nova cultura. E aí, eu ensinava, quando eu estava na Betel, quando eu era professor dos adolescentes, uma coisa que eu geralmente falava para os adolescentes era o seguinte, que cada um de nós possuímos uma teologia, certo? R.C. Sproul, um teólogo que faleceu alguns anos atrás, ele dizia que nós somos todos teólogos. Então, cada um de vocês, cada um de nós, possuímos uma teologia. No caso, uma visão, um estudo a respeito de Deus. E uma coisa que nós podemos ligar
a questão do evangelismo é que o evangelismo ele vai estar determinado pela visão que nós temos do nosso Deus. Então, ou seja, o evangelismo vai ser influenciado por meio da nossa teologia. Nesse capítulo, nessa passagem do caminho de Emaús, até a nova aparição de Jesus aos discípulos, nós vemos aí que é uma passagem que eu gosto muito, mas nós vemos aqui alguns pontos que nós podemos abordar a respeito do evangelismo. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos: qual Jesus você acredita? Qual Jesus que você acredita? Se a nossa teologia vai basear várias áreas, inclusive o evangelismo, então qual Jesus você acredita? Será no caso, nós podemos ver aí agora, no versículo 19, quando diz assim, no mesmo texto. Diz assim: que coisas Jesus perguntou? E aí Cleopas vai falar: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. E aí, no caso, você acredita no Jesus que na verdade era somente um grande profeta ou um grande mestre? Que aí, caso os irmãos tenham aí alguma noção, tem um famoso psicólogo que é chamado Augusto Cury. Ele escreveu alguns livros e, na verdade, geralmente os livros dele têm um capítulo sobre Jesus. E aí nós temos uma coletânea de livros chamado Mestre dos Mestres, Mestre da Sensibilidade, Mestre do Amor. E uma frase que talvez você possa sair por aí, e principalmente ouvir numa escola, é que quando eu fui participar de um coral, é que a professora falou: nós vamos falar agora de Jesus, o mestre dos mestres, uma pessoa de um conhecimento elevado. E aí, o grande problema desse pensamento é que Jesus, ele não veio para ser um grande mestre. Nem um cara que só veio trazer palavras bonitas. Ou lições para que a gente possa ser bem-sucedido na vida. O que a gente pode até ver por alguns coaches. Tem um coach que diz que lê a Bíblia com a visão coach. E aí ele olha ali e diz assim: quando Deus está acima do trono, ele ri das pessoas que tentam tirar ele do poder. Tem uma passagem de Provérbios que diz mais ou menos isso. Aí ele diz que vê assim: não, o que eu absorvo desse mindset, que é, no caso, a formação do pensamento que ele diz, é que eu estou superior a todo mundo. Consequentemente, aqueles que estão abaixo de mim querem me derrubar, mas eu só rio na cara da pessoa. Então, essa é uma interpretação da Bíblia que nós podemos encontrar. Então, será que nós vemos Jesus somente como um mestre? Uma pessoa que veio trazer novas regras, novos meios de conduta que nós devemos seguir? Só no caso, um grande mestre da moral? C.S. Lewis, ele vai falar de que quando nós vemos Jesus, somente nós devemos ver Jesus como um Deus, acima de tudo. Por quê? Tudo que Jesus fez na terra, a única coisa que ele não quis fazer era justamente ser reconhecido como um grande mestre, uma pessoa que trouxe grandes ensinamentos.
Então eu pergunto, será que é esse tipo de Jesus que você está vendo hoje? Vamos ver o versículo 20, que diz assim: Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Então, o Jesus que eu vi aqui, no caso, seria o Jesus Marte. O que seria um Marte? Aquele que tinha uma boa causa e morreu por causa daquilo que ele acreditava. Certo? Mas, será que nós podemos acreditar no Jesus que foi morto e não ressuscitou? Sim ou não? Jesus ressuscitou? Amém. Então nós não podemos acreditar como Jesus como sendo um Marte. Não podemos acreditar nisso. Contudo, geralmente nós vivemos um pouco como se Jesus realmente fosse só alguém que morreu e não faz poder nenhum na nossa vida. Muitos de nós cristãos, nós muitas vezes vivemos a nossa vida, nosso cotidiano, geralmente como agnósticos praticantes. Nós dizemos que acreditamos em Deus, dizemos que falamos a verdade, que queremos viver a verdade, contudo, amanhã já estamos esquecendo de tudo que foi aprendido no final de semana na igreja. Então, você, de certa forma, quando você simplesmente esquece os aprendizados que você teve aqui durante o final de semana, e aí vai viver a sua vida, como diz por aí, você acaba demonstrando que Jesus realmente só foi um Marte. Ele morreu e acabou. Não tem poder nenhum na minha vida, no meu caminhar da vida. Versículo 21 diz assim: Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Caso vocês, pegando o contexto aqui de Israel, nós vimos, se a gente vê o contexto de João, principalmente, é que as pessoas de Israel esperavam um Cristo que chegaria como se fosse um grande governador de Israel, que libertaria Israel de toda a escravidão que ele tinha, do domínio, no caso do domínio dos impérios, tanto babilônico como naquela época dos romanos. Eles acreditavam que o novo Cristo, a raiz de Davi, chegaria para instituir um governo onde ele seria o governador, ou o presidente, ou o rei daquela nação. Contudo, eu fico pensando se nós estamos querendo também que Jesus seja um mero governador aqui dessa terra. Apesar de Jesus ter falado muitas vezes que ele não quer, nunca quis ser o rei ou ser um governador aqui da terra, muitas vezes por meio das nossas ações, nós queremos que Jesus seja o governo da terra. E se a gente limitasse o poder de Deus somente aqui, nós somos os mais infelizes de toda a humanidade. Porque nós temos uma coisa muito melhor, que é o céu. Nós não sabemos ainda a dimensão do céu, mas sabemos que é muito melhor do que qualquer coisa boa que nós vamos viver aqui. Agora, deixa eu separar uma coisa. A igreja, ela não pode perder no caso, a característica de ser militante. Nós não somos dessa terra. Contudo, nós devemos militar pelo reino de Deus, para proclamar o reino de Deus aqui na terra. Então, nós devemos ter ação política. Onde quer que nós estejamos, nós devemos ser engajados pelas coisas boas que o nosso Deus defende. Deus é contra o aborto. Então nós vamos lutar contra o aborto.
Deus, ele vai dizer na sua palavra que é contra o divórcio. Então nós vamos lutar para que os nossos casamentos permaneçam firmes. Nós vamos lutar também para que nós possamos fazer justiça social, para cuidar do órfão, da viúva, que também é a ordem do Senhor. Então nós devemos ser, realmente, nós devemos ser militantes, mas somente por coisas que o nosso Senhor Deus quer que nós militemos. Contudo, lembrando, Jesus não é só político. Ele na verdade, não veio para esse mundo para ser um político. Como muitas pessoas pensam que no final dos tempos, Jesus vai vir, melhor, antes de Jesus vir, vai levantar nação contra nação, e aí os líderes, no caso cristãos, vão ser governantes de nações e lutar contra os que não são cristãos. Não é assim que vai acontecer o Apocalipse. É mais fácil, talvez, todos nós morrermos antes de Jesus voltar, porque o governo do mundo jaz o maligno. E a tendência é só piorar. Então, repense esse pensamento de Jesus político. Vou pular para um versículo 37. Você com a Bíblia aberta. O versículo 37 diz assim: Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Então, o outro Jesus que muitas pessoas veem é um fantasma. Talvez um fantasma a gente teria medo, mas nós podemos transformar esse fantasma em outra coisa. E talvez você já tenha ouvido falar assim: não, Deus é uma energia no universo. Ele é um ser iluminado que está transcendente. Nós não podemos alcançar a grandiosidade dele. E geralmente você vê por aí que as pessoas dizem: não, eu sou crente, eu acredito, Deus ele é um Deus soberano, maravilhoso. E aí ele é uma força que nos motiva a caminhar. E na verdade, Jesus, ele é uma pessoa. E ele escolheu habitar entre nós. Um Deus que escolheu habitar entre nós, por meio do Espírito Santo. Então nós não podemos ver Jesus como um ser transcendente, mas alguém que é um ser pessoal, mas um ser pessoal que tem vontades, que tem desejos e que também ele pode ser, nós podemos ter uma comunicação direta com ele. E o último Jesus que nós podemos ver nesse texto vai do 19 ao 21. Eu não vou ler para vocês, mas vou explicar. Os discípulos de Israel, eles acabaram olhando ali e eles estavam contando a história. Não, Jesus, a gente acreditou que ele era um grande profeta, mas aí os religiosos, os estudiosos da Bíblia daquela época, mataram ele. E aí hoje ele está morto. E a gente pensou que ele restauraria Israel. E aí o outro Jesus que a gente pode ver é a questão do Jesus, um impostor. Ou seja, um cara veio aqui, esteve com a gente, contando coisas que a gente nunca viu na nossa vida, porque geralmente a palavra que a gente tinha era uma palavra que era assim, muito longe da gente poder cumprir. E aí veio esse cara, trouxe esperança para a gente, de repente ele morre e nem aparece mais. Morreu, acabou. Então, e aí dizem que ele apareceu para alguém. Dizem que ele apareceu para as mulheres. E aí lembrando que a cultura judaica, a cultura de Israel, não valorizava geralmente os testemunhos de mulheres.
Então, eles já tinham essa dúvida. E além disso, tinha o pensamento também dos religiosos. Aquele povo que estudava a Bíblia, que estava dizendo, não, aquele ali vai ser o Cristo. Só que quando Jesus chegou, os religiosos disseram, não, esse não é Cristo não. Esse não é o Cristo que a gente está esperando. Então, eles estavam com essa dúvida também no coração, de que Jesus fosse somente um impostor, que veio só para enganar as pessoas. Será que muitas vezes nós também acreditamos nesse Jesus impostor, quando não vemos que o nosso Deus ele é poderoso, um Deus que se preocupa conosco, nos mínimos detalhes, e nós pensamos, não, eu estou aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro. E aí você se esquece que, na verdade, quem dá a saúde, quem dá tudo isso para você, é o Senhor. Eu vou conquistar a minha casa, meu carro com os meus esforços. E esquece que, na verdade, é o Deus que te sustenta, para que você possa fazer isso. Então, será que nós não estamos vendo também Jesus como um mero impostor no nosso dia a dia? E aí, baseado também nesse texto, eu queria falar algumas coisas que não é considerado evangelismo, o que não há no evangelismo, certo? Então, não há evangelismo sem a palavra de Deus. Não há evangelismo sem a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. E mais um detalhe, né? Hoje, segundo domingo de dezembro, hoje é o dia da Bíblia. Então, nós devemos olhar para o evangelismo, que não há evangelismo sem palavra de Deus. E lembrar de um texto. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente se encontra com alguns dilemas quando a gente vê os cristãos vivendo, certo? Não tem problema você fazer ação social, mas uma coisa que eu tenho direcionado o pensamento é que a fé sem obras é morta, mas a obra sem fé é filantropia. Tem um dito que diz assim, que se que é para você evangelizar, e se possível, com palavras. Essa é a coisa mais aversa ao cristianismo que nós podemos ter. Em Timóteo também vai falar, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Geralmente a gente gosta de pregar a palavra somente quando é oportuno. Quando a gente encontra boas condições para isso. Mas esquecemos de pregar a palavra quando talvez um patrão pede para você mentir lá em algum procedimento para você sonegar imposto, por exemplo. Ou talvez para o pai que pede, fala, não, tô em casa não, sendo que ele está deitado na cama. Certo? Então, a gente precisa entender que nós temos que evangelizar, mas o evangelismo só existe com palavras. E eu até ia fazer uma coisa aqui, mas eu não vou fazer porque eu não tenho muito gingado para fazer. Mas nós podemos ver, por exemplo, danças.
A dança não evangeliza. Só dança por dança não evangeliza. Se eu fizer um monte de gesticulação aqui, de gestos, talvez vocês não vão entender. Então a fé precisa vir por meio da pregação da palavra. Não, por que você está fazendo isso por mim? Não, porque o meu Deus diz que o meu Deus me ama. E Ele, mesmo não merecendo nada, Ele ofereceu a vida por Ele e me compartilhou muitas bênçãos. Então, por isso que eu estou te dando um presente assim do nada, sem você merecer. Eu falei uma vez, eu dei um exemplo assim, que às vezes a gente talvez quer evangelizar com coisas grandiosas, certo? Não, só vou evangelizar somente se tiver toda uma estrutura, tiver todo mundo perto de você, toda uma preparação teológica, mas a mulher samaritana bastou somente ter uma conversa com Jesus e ela saiu evangelizando. O gadareno, ele precisou somente ter sido expulso os demônios dele e ficado são. E ele acabou sendo um evangelista ali na região de Decápolis. Então, tudo que vocês precisam fazer para evangelizar é pregar o que vocês viveram com Jesus. Levá-los à palavra de Deus. Sem palavra de Deus, não é evangelismo. E a gente pode ver isso no versículo 27, quando Jesus ele vai conduzir os discípulos por meio da lei, dos profetas, indo lá de Moisés, até também ele vai falar no versículo 44, que devia se cumprir a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a respeito. Então, ele lhes abriu os olhos para que entendesse a palavra. Não adianta a gente conseguir, a gente tentar evangelizar por meio de movimentos, sendo que a fé é uma promoção do Senhor. Nós devemos somente semear a palavra. Isso a gente alivia um pouco de algumas coisas, porque muitas vezes a gente tem na nossa família pessoas que não aceitaram Jesus. E a gente pensa, não vou falar nada não, porque essa pessoa, ela está avessa a receber a palavra. E, na verdade, você precisa falar. Você pode agir, mas você precisa falar, porque a vida daquela pessoa, a salvação daquela pessoa, ela vai depender do ouvir da palavra. Contudo, lembre-se, você não é responsável por salvá-la. Quem salva é o Senhor. Você só tem que pregar. E talvez, isso aí você está no seu cotidiano, você pensa que, não vou falar que não dá resultado. E aí nós vamos para o outro ponto, que não há evangelismo sem autoridade de Jesus. Às vezes nós somos motivados a evangelizar porque geralmente os apelos evangelísticos que a gente pode ver é dizer, não, aquele povo, mostra o pessoal da África com fome, diz, está vendo aquele povo, está precisando de Jesus, nós precisamos ir lá, levar uma boa vida para eles. É um motivo bom? Sim ou não? Mas não deve ser o motivo principal. Nós não podemos nortear o nosso evangelismo baseado pelas pessoas. Nós devemos nortear o nosso evangelismo por meio de Jesus. Recentemente eu estava lendo um livro e veio uma frase na minha mente, que nós evangelizamos como perdedores. Porque nós esquecemos que antes de Jesus falar, ide e pregai o evangelho a toda criatura,
ide e fazei discípulos de todas as nações, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, antes de você ir, lembre-se que você não está indo sozinho. Você está indo com Jesus. E para que melhor nós seguimos esse caminho? Nós vamos em adoração a Deus. É importante salvar as pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam salvas e Deus também se importa com isso. Mas, antes de tudo, nós vamos para glorificar o nome do Senhor. Okay? E nós podemos ter essa base desse texto que diz assim, no versículo 47, que... Agora eu estou enxergando ruim aqui. 47, diz assim: e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Quando formos evangelizar, nós precisamos lembrar disso. Nós não estamos indo sozinhos, nós estamos indo com a autoridade e revestidos da autoridade de Jesus. Por isso você precisa confiar. Confiar que, apesar da pessoa não responder da forma que a gente queira, mas que Deus vai estar agindo no coração daquela pessoa. E o último ponto seria que não há evangelismo sem testemunhas fiéis. No versículo 47 e 48 diz assim que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Nós lembramos muito bem daquele versículo em Atos 1:8 que diz assim: Jesus estava subindo aos céus e disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso aí é uma resposta, ou melhor, o cumprimento de uma profecia que nós encontramos em João 15, que Jesus ele vai falar. Em João 15, 26 e 27, mas eu enviarei a vocês o encorajador, ou em algumas versões, o consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Então, quando a gente vê a questão das testemunhas fiéis, nós precisamos fazer discípulos. No caso que elas precisam ser fiéis, não a mim, não ao pastor, mas a Deus. E como nós podemos fazer discípulos assim? Somente por meio da palavra. Nós precisamos compreender isso. E em Atos 4, 19 a 20, vai ter uma passagem que Pedro e João estavam presos. E aí ele vai falar para as autoridades do templo: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, meu irmão, se você viveu uma experiência com o Senhor, você deve compartilhar. Você não pode guardar para você. Se você come um sanduíche muito bom, e geralmente um sanduíche bom e barato, você não vai ficar só para você. Você vai contar para outras pessoas, né? A não ser que você queira ser egoísta. Se alguém souber também, conta para mim que eu quero saber também. Então, gente, quando a gente recebe uma coisa muito boa, a primeira coisa que a gente quer fazer é proclamar aquela coisa boa que a gente recebeu.
fala, olha, tem um lugar ali, uma pizza de R$ 10, mas pensa na pizza gigante. Então, será que a gente não precisa aí voltar aí o nosso fascínio com o Senhor da mesma forma? Daquele ânimo de dizer, o meu Deus, Ele me sustentou durante uma fase da minha tristeza. Ele que me dá ânimo e alegria para que eu possa continuar a caminhada. Mesmo com mortes, mesmo com perdas, mesmo com as dificuldades, mas o meu Deus me sustentou. E, de certa forma, agora isso indo para mim, eu acho que Deus talvez seja o único que me aguenta. Não sei se os irmãos pensam de vez em quando, mas de vez em quando eu penso, nem eu me aguento. Talvez tenha alguém aí que seja meu companheiro, que às vezes nem você se aguenta. Mas Deus nos aguenta, mesmo nessas situações. Então, nós precisamos ver, nós precisamos ser testemunhas fiéis. E mesmo que as circunstâncias dizem o contrário, para você parar de falar do que você realmente é, você deve falar. Em 2 Timóteo 2,2 vai falar assim, você me ouviu a ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. E aí a gente, só frisando essa parte das testemunhas fiéis, é que você não vai conseguir salvar todo mundo. Nem todo mundo vai te ouvir. Talvez eu tenha algumas pessoas que vão me dar ouvidos. Outras pessoas não vão me dar ouvidos. Mas talvez o Silvestre, essas outras pessoas que não me ouvem o Silvestre. Então a única coisa que nós precisamos é sermos testemunhas fiéis da Bíblia. Cada um aqui tem um jeito diferente de lidar com as pessoas. Uns são mais agressivos sob alguns olhares, outros são mais dóceis. Alguns são mais eruditos, outros são mais simples. Mas o mais importante é percebermos que nós somos irmãos. E, acima de tudo, que nós somos testemunhas fiéis do nosso Deus. Contudo, concluindo então, eu quero deixar alguns versículos para que os irmãos pensem a respeito do evangelismo. Lembrando, não há evangelismo sem palavra de Deus. Não há evangelismo sem autoridade de Cristo. E não há evangelismo sem testemunhas fiéis. E o primeiro conselho final seria, 1 Coríntios 10, 31, diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, do simples caminhar, do simples comer, do simples beber, e até no evangelizar, nós devemos fazer antes, não pensando em termos de agradar as pessoas, mas, acima de tudo, para glorificar o nosso Deus. 1 Timóteo 4,12 é uma orientação a um jovem pastor, vai dizer para você não deixar ninguém menosprezar por causa da juventude. Mas serve para qualquer cristão. Não deixe ninguém te menosprezar, mas seja padrão dos fiéis na palavra, no conhecimento, no procedimento, na fé, na pureza e no amor. Mesmo que as outras pessoas não queiram nem te ouvir, você deve ser aquela pessoa que vai manter firme a convicção de que existe um reino e que pode transformar a vida das pessoas para nós podermos viver numa comunidade em adoração ao nosso Deus. E também 1 Timóteo 4,16 diz assim, fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Que aí
chega aquela parte. Algumas pessoas vão te ouvir e outras não. Mas você deve permanecer firme na palavra, que aí você vai salvar tanto a sua alma, como vai salvar outras pessoas. E por fim, quero relembrá-los de uma passagem bíblica em João 6, onde Jesus tinha muitos seguidores. De repente, Jesus ele vai falar algumas coisas onde os seguidores não vão achar muito bom. Que Jesus vai falar, eu sou o pão que desceu do céu. Vai falar, a gente pode comer você. Você é carne, então a gente vai ter que comer você para ser o seu pão da vida, dizer assim. E aquelas pessoas, de certa forma, se escandalizaram com Jesus. E decidiram, por causa que eles acharam muito pesado, não seguir mais a Jesus. E aí, seguindo um pouco mais à frente, Jesus, ele podia talvez fazer como de muitos de nós aí. Falar, não vou falar nada para não perder a amizade. Não, vou deixar quieto. E Jesus, ele faz uma coisa diferente do que a gente talvez esteja acostumado. Quando viu as pessoas abandonando a vida, a caminhada com ele, virou para os discípulos e falou assim, e aí, querem ir embora? Querem vazar? Quem se lembra o que Pedro falou? Eu acho que não sei se a gente canta aqui, mas é uma música aí famosa aí da Gabriela Rocha. Para onde iremos nós, Senhor? Pois somente Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero, nessa noite, que você saia daqui, sabendo que você evangeliza sob a autoridade do Senhor. E que você deve ser uma testemunha fiel para dizer, Senhor, mesmo que peçam para que eu negue você, mesmo que eu possa encontrar qualquer alegria aí fora, eu não tenho um lugar para ir não, porque na verdade, somente Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos orar? Deus de amor, louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Pai. Nós somos seres limitados, seres frágeis, e às vezes não compreendemos o quão grande, o quão maravilhoso, vamos dizer também o quão orgânico o Senhor é, de que é um Deus que está acima de todas as coisas, e que se aparecesse diante de nós nesse momento, provavelmente nós não resistiríamos e morreríamos. Mas um Deus tão grandioso que se humilhou para que nós pudéssemos ser redimidos e pudéssemos também glorificar o Teu santo nome aqui na terra. Muito obrigado, Deus, por causa do Teu Filho amado Jesus que morreu naquela cruz. Por mim e por nós que somos pobres pecadores, seres que andamos errante na caminhada, esquecemos do Senhor, e seres falhos que nós não conseguimos fazer coisas simples às vezes, como ajudar o irmão, fazer o bem, quando o Senhor fala que aquele que sabe o que é fazer o bem e não faz, este peca. Também pela falta da nossa fé, que muitas vezes nós esquecemos que quando evangelizamos, nós não devemos temer nem autoridades, nem pessoas, mas devemos temer acima de tudo o Teu nome. Devemos temer ao Senhor, e sabendo que o Senhor, que essas autoridades, todas as circunstâncias aqui na terra passarão, mas que um encontro com o Senhor na eternidade será uma certeza, e de certa forma vai ser uma grande alegria quando nos encontrarmos aí no céu. Pai,
faça com que a nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas, faça com que nós possamos ver o Senhor como um Deus tão maravilhoso. Faça com que nós vivamos mais experiências com o Senhor, de milagres, de caminhos no deserto, e vermos o Teu poder debaixo, por meio dos nossos olhos, e podemos proclamar para as pessoas que hoje estão sem esperança nenhuma, ou que a esperança só se limita a coisas na terra, como uma viagem, um casamento, um intercâmbio, um encontro com algum cantor, cantora ou banda famosa, um namoro, faculdade, Pai. Senhor, faça com que a gente não perca o brilho do primeiro amor, Senhor. Restaura o primeiro amor e faça com que nós possamos evangelizar, sabendo que o Senhor atua por nosso meio. O Senhor é a cabeça para que as mãos e os pés, o corpo do Senhor, possa agir aqui na terra e para glorificar o Teu santo nome aí no céu. Peço perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, e esteja conosco em mais uma semana debaixo do Teu cuidado, Pai. Essa é a minha oração também. Alcança o pastor Hernandes. O Senhor vai estar cuidando do retorno dele aqui, cuidando também da Anaísa, que está se adaptando à nova prótese. Cuide dos Teus servos e faça com que eles cada vez mais sejam usados para direcionar a Tua igreja para a glorificação e adoração ao Senhor, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus.